Olá, bezerruchos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, polêmico. Mamiludo! E é uma coisa que aparece muito em grupo de Facebook, que a gente recebe mensagem no Instagram, recebe aqui nos comentários, que é o pessoal preocupado com o preconceito, se tem preconceito contra os brasileiros aqui em Portugal. E que fique claro, gente, que esse vídeo é a nossa opinião, a nossa experiência, Coisas que aconteceram com a vivência. gente e com próximos. Exatamente, tá? Então, calma e assiste o vídeo até o final. Antes de reclamar, assiste até o final, tá bom? Inscreve no canal de uma vez, dá o like. Então é isso, vamos lá, roda a vinheta. Vai dar treta isso. Gente, o problema de afirmar que brasileiro sofre preconceito em Portugal, eu acho que é a generalização de coisas pontuais. Então eu vejo muito, às vezes, nos benditos dos grupos do Facebook, gente, porque aquilo ali é um buraco negro, tá? Que aí, tipo assim, o povo começa a falar, um comentário lá tem 600 comentários, uma pergunta tem 600 comentários. Quando é treta, tem muito comentário. Nossa, quando é uma coisa, tipo assim, quero perguntar uma coisa séria, some todo mundo. Ninguém responde. Aí quando é treta, todo mundo responde. Então, assim, você fica lendo aquilo ali e você fala, nossa senhora, o brasileiro é escorraçado aí em Portugal, né? E não é bem assim. E antes da gente dar os exemplos aqui, falar sobre coisas que acontecem aqui e tal, a gente tem que frisar mais uma vez que é a situação que nós somos imigrantes. E a situação de imigrantes sofrer preconceito é no mundo inteiro, entendeu? Não é brasileiro em Portugal, não sei. No mundo inteiro tem essa coisa de preconceito contra imigrante. É o clichê, gente, não é só aqui, não é só aqui. A gente tá falando daqui porque a gente tá aqui. Exato. Mas a gente sabe que acontece no mundo todo. Pois. Porque depois vem comentários do tipo, até parece que é só Portugal que tem preconceito. Mas eu tô falando aqui que não é, meu Deus. Gente, quando a gente foi pesquisar sobre esse assunto, o que a gente achou que foi muito interessante e que, tipo assim, a gente até assustou quando a gente viu isso. Que teve uma pesquisa, se eu não me engano, foi ano passado, em 65 países, e Portugal ficou em primeiro lugar de país mais simpático no acolhimento de imigrantes. Olha só, olha aí. Mais amigável. Olha aí. Gente, primeiro lugar. Olha só. Aí fica aí lendo no Facebook falando... Então, assim, eu achei muito interessante esse dado e, tipo assim, muito bom pra nós imigrantes que estamos aqui. Vários critérios são utilizados, que é, tipo assim, a pessoa ficar no país ou ir embora. Tem várias coisas. Mas, gente, Portugal é o meu primeiro lugar, então isso é um ponto super positivo pra já cair por terra aí, ó, esses grupos de Facebook tudo. Mas é óbvio que a gente não vai ser ingênuo de falar que não, isso não acontece aqui não. Gente, acontece. E assim, é recorrente? É, mas não é a maioria, é a minoria. Até tipo assim, é até uma coisa, parece meio contraditória assim, porque é muito mais gente legal e bacana te acolhendo, até bem demais, do que essas pessoas idiotas, entendeu? Que tem preconceito. Mas tem, sim, esses casos que são bem... aquelas soquinhos, né? Mas, gente, é porque é o ser humano, né? O ser humano, existe ser humano Existem escroto. os babacas no mundo, não tem espalhados. como falar que não existe. Então eu vou contar aqui pra vocês, por exemplo, 2 casos que aconteceram comigo, pessoalmente. Eu, Mariana Miranda, Naninha, sofri isso. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, mas eu tô falando porque eu sofri. Eu trabalho com atendimento ao público e numa loja, e aí esse senhor, ele tava sendo grosseiro com o outro funcionário da loja. Ele começou a ser grosseiro, a falar alto, e o outro funcionário da loja, gente, tem 78 anos, meu bom velhinho. E o cara tava sendo super grosso com ele, falando alto, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, você vai me desculpar, mas o senhor tá sendo muito grosso. Meu filho, aí o caroço engrossou. Que o caroço engrossou. O caldo engrossou, o caldo entornou. O angu tem caroço, nossa. Misturei todos os provérbios. Gente, aí o cara virou pra mim e falou assim, a menina cala-te, que o país onde vem é um país de selvagem. Nessa hora você até gela. Eu engoli seco, eu não soube nem o que falar. Porque eu acho que a melhor reação é... Sei lá, não sei. Mas você fica meio catatônico, entendeu? Você fica meio assim... Eu não esperava, tipo assim, foi muito... É tipo um soco mesmo. Mas aí depois, um
uma outra pessoa que tava lá falou assim que eu usei a palavra mal, talvez o grosso, porque eu falei que ele tava sendo grosso. E aí aqui, eu acho que eles não estão acostumados com essa palavra grosso. E aí pegou mais mal do que deveria, entendeu? Mas mesmo assim o jeito que ele falou comigo, fala que eu venho de um país selvagem e mandou calar a boca. Aí eu, Ou esse dia eu voltei pra casa assim, gente, com um apertinho assim, sabe? Porque eu nunca tinha passado por uma situação assim. E depois outro que pra mim foi ainda pior. Eu tava atendendo duas senhoras assim, na casa dos 40, 50. Jovens. E aí elas estavam indo embora e uma eu tava atendendo e a outra ficou calada o tempo inteiro. Na hora que ela tava indo embora, ela virou pra mim e falou assim: eu não entendo, eles agora colocam brasileiro em qualquer lugar, né? Aí eu... Aí ela... Porque eles ficam... Eles... Eu acho que ela quis dizer eles, sei lá, o governo, sei lá quem, esse agente, não sei. Eles mandam nossos jovens embora porque Portugal é um país que tem muita emigração. Muitos jovens aqui vão embora mesmo para outros países porque tem oportunidades melhores. Aí ela falou que eles mandam os nossos jovens embora e ficam aqui empregando os brasileiros. Tipo assim, como se a gente estivesse roubando o trabalho deles. E aí eu falei, não, mas super light, tá? Aqui, Finesse. Ó, super fina. Eu falei, não, nisso a minha colega de trabalho já veio correndo pra me defender. Aí eu falei assim, não, mas os jovens eles saem de Portugal porque eles procuram oportunidades melhores fora do país. Aí ela, não, fora do país as oportunidades são bem piores. Aí a minha colega já começou, e aí ela falou assim, no final, pra fechar com chave de ouro, ela virou e falou assim, porque agora é assim, né, nós estamos sendo colonizados pelos brasileiros. Nossa. Sério, aí essa eu falei. Não falei nada, eu sorri, tchau, boa tarde, falei isso. Mas assim, quando depois eu fiquei pensando, o que essa mulher falou, eu falei, gente... Olha a ignorância do comentário. Mas existe, aconteceu, e isso a gente escuta outros casos de pessoas próximas da gente também. Casos assim, tem mais do que a gente gostaria de ouvir, entendeu? Infelizmente. Tem, por exemplo, eu que fico pulando de apartamento a apartamento, até a procura do apartamento perfeito. Quando tipo assim, você vê que falando o português brasileiro, te trata diferente, entendeu? Já te dispensa, já, tipo... às vezes fala até umas bobeiras, entendeu? Começa a falar do Brasil, que não sei o quê, blá, um negócio que eu nem perguntei e tá falando. E tem também aquela velha história da mulher brasileira, entendeu? Que é mulher brasileira... que é tudo prostituta, que vem pra cá arranjar marido. Vem roubar o marido das portuguesas. Agora, gente, existe também o outro lado que brasileiro adora fazer piadinha com português. Então, assim, isso é uma coisa que eles também não gostam e que a gente faz. A gente não, eu não. No general, mas aí tem a piadinha do português, do Joaquim da padaria, do não sei o que, português é burro, que nisso. Então isso acontece e eles também detestam isso. E a gente vê que ainda acontece muito. E tem um outro fenômeno que os brasileiros que têm preconceito com os próprios brasileiros. Eu adoro quando fala assim, ali é brasileiro. Mais um grupinho de brasileiro. E nossa, só podia ser brasileiro. Ah lá. Porque a gente sabe que tem os brasileiros que, nariz em pé. Entendeu? Você encontra vários aí, entendeu? Vou contar um caso então. Tipo assim, eu tava no supermercado, o supermercado tava pra fechar, mas ainda ninguém tinha falado nada. A menina tava na fila na minha frente, brasileira. E aí, acho que falou, o supermercado vai fechar em tantos minutos. E lá vem, né? Porque vocês só falta expulsar a gente dos lugares. E o caixa, tipo assim, não, pode passar as compras, ainda falta 15 minutos. Ela, não, porque é assim. Eu outro dia tava num lugar, começaram a apagar a luz, começaram a colocar as cadeiras em cima da mesa. E, gente, o caixa, ele... Não, mas pode ficar tranquila que ainda não fechou. E ela continuou insistindo, tipo assim... Aí eu, nossa senhora, me deu vergonha. Eu até fiz um sotaque português pra ele não perceber que eu era brasileira também, porque não. Às vezes dá vergonha. Parece que, tipo assim, é o brasileiro que veio para a Europa bem sucedido e olha a ralé brasileira. Vai tomar banho. Gente, entendeu? E assim, é o que a gente já falou aqui e vamos repetir. Nós somos estrangeiros no outro país e a gente tem que se adaptar ao jeito do país, à cultura do país. Exatamente. Então, assim, né? A gente que gosta de falar alto, gritar, berrar, tocar um sambinha até de madrugada... Temos que também maneirar e se adaptar ao jeito que é o país, que é diferente.
Então qual que é a conclusão? Existe preconceito aqui em Portugal contra o brasileiro? Existe, entendeu? A gente leva umas patadinhas aí, aqui ou colar. Mas é a minoria, é desproporcional o tanto que é... Que, tipo assim, as pessoas realmente... Olha, a gente tá cansado de falar aqui, mas é a verdade, que assim, eu recebo muito mais ajuda de português mais simpático. Eles são muito prestativos, já falamos aqui, parece até clichê, mas eles são mesmo, entendeu? Gostam de ajudar e ajudam mesmo. E tem muitos portugueses que quando vê que você é brasileiro, né, lógico, eles perguntam, brasileiro, meu sonho é ir pro Brasil, eu gostaria muito de ir no Brasil. Ou então, eu conheço o Nordeste inteiro, a gente conhece muito mais assim, de onde é que você é Belo Horizonte? Conheço Belo Horizonte, cara, Belo Horizonte, tipo assim. Eles gostam, entendeu? A maioria gosta do brasileiro, sério. E, gente, agora, quando acontecer uma situação assim, eu acho que a melhor resposta às vezes é você ser educado, você responder ali, super educado, que a pessoa até é um tapa de luvas. Isso. Agora, se você sofreu uma coisa de xenofobia, uma coisa grave, denuncia. Eu acho que tem que denunciar. Entendeu? Porque também não pode ficar engolindo tudo calado, dependendo... Tira essa meleca aí do nariz! Xenofobia, mesmo uma coisa mais grave, tem que denunciar, porque isso tem que ficar também registrado. Eu já vi que a maioria dos casos não dá em nada, mas pelo menos tem o registro e tem a denúncia, entendeu? Porque aí as pessoas já ficam mais espertas antes de falar baboseira aí, né? O recadinho aqui que a gente deixa aqui é o quê? Gente, respeito, entendeu? Respeito é bom e todo mundo gosta. Deu paz entre as nações, entendeu? Nós somos irmãos. Pois é, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter mais tolerância. Tá faltando aí, tolerância, empatia, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro tá passando. Até os brasileiros mesmo, que às vezes tem brasileiro querendo ferrar brasileiro, meu Deus do céu. Gente, a gente tem que se unir nessa hora, sabe? E amor e paz mundial. Não, de novo não. Então, esse foi mais um clickbait. Não foi, é mentira. É porque o pessoal pergunta mesmo. Teve gente falando, fale sobre isso. Então, estamos falando. Estamos obedecendo, sim, senhor. Então, se inscreva aqui no canal. Se passou alguma coisa aqui, de boa ou de mal, conta aqui nos comentários pra gente. Desabafa no coração. Vocês portugueses, o que vocês acham? Pois Vocês consideram muitos que portugueses veem nosso canal, entendeu? Exatamente. Vocês consideram que o povo português é preconceituoso? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!